Paz seja com todos. É com imenso prazer que eu estou aqui para falar sobre o Dia da Bíblia, para te convidar a assistir a um vídeo que foi gravado justamente neste dia, no segundo domingo de dezembro, onde os cristãos evangélicos comemoram o Dia da Bíblia. Essa ministração ocorreu na nossa igreja pelo cooperador Anderson e o título é Como a Bíblia Chegou em Nossas Mãos. É muito bom que você ouça e que você repasse para os seus amigos e parentes para que eles possam realmente também participar de um bom vídeo, uma boa ministração sobre a Bíblia, que é a Palavra de Deus. Assim que você possa ser abençoado, como eu também sou. Se você é uma pessoa que gosta da Bíblia como eu gosto, então assista. E eu quero dizer para você que a Bíblia é o que ela realmente diz ser: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, como está escrito no Salmo 119, versículo 105. Que a paz seja com todos, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia é o único livro na face da Terra que tem uma linha de pensamento que ela segue desde o começo até o final. E essa linha, essa trajetória que nós viajamos pela Bíblia só aponta uma coisa: a cruz de Cristo. O ministério monoteísta. Irmãos, segundo domingo de dezembro se comemora para os cristãos o Dia da Bíblia. Então nós estamos contentes, porque a Bíblia ela é o manual do cristão. Ela é a nossa regra de conduta, de fé, e é como uma bússola. Quando nós estamos em alto mar, ela nos mostra a direção. Então nós vamos ver nessa palavra hoje que a Bíblia é muito importante na nossa vida e qual foi a origem desse livro maravilhoso, né? Vamos abrir a Bíblia no livro de João. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 5, nós vamos ler apenas versículo 39. Tem alguém procurando? Todos encontraram? Então vamos ler, diz assim o versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então a igreja pode se sentar. Irmãos, Jesus Cristo ele explica aqui nesse capítulo de número 5 qual é a sua missão na face da terra. E a missão de Jesus não foi outra, não foi passar uma temporada aqui na terra, ver como eram os humanos, mas ele veio aqui com um propósito, com um plano, com uma missão de trazer vida para toda a humanidade. E nós vamos ver, irmãos, nesse versículo que foi lido, o próprio Jesus ele disse ali para os seus discípulos e para todos que estavam ali. Ele falou: examinais as Escrituras, porque julgais estar nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então Jesus ele pediu, ele deu uma ordem, aqui é imperativo, é uma ordem: examinais. Então quer dizer que a gente precisa examinar. E as Escrituras é a palavra de Deus. Temos que examinar tudo que nós estamos vendo de pessoas aí pregando na televisão, no rádio ou até nas igrejas. É bíblico, Jesus está pedindo para que nós examinemos. Então vamos ver se tem fundamento, se realmente está escrita na palavra de Deus. Porque tem muitas pessoas pregando aí fora heresias, e não são coisas que estão registradas na palavra de Deus, e são coisas criadas pelo homem. Então é o nosso dever como cristão examinar, ver se realmente está como Jesus ensina na sua palavra. Irmãos, a palavra Bíblia ela vem do grego, e nós vamos ver que a palavra Bíblia significa uma coleção, uma união de livros. Então Bíblia não é um livro apenas, mas é uma coleção de vários livros. E a Bíblia Sagrada
Sagrada significa santo, puro. Então, Bíblia Sagrada significa a palavra registrada, santa, vinda de Deus, inspirada por Deus. Então, é uma junção de livros, são 66 livros ao todo, nós cantamos aqui, né? Desde Gênesis nós chegamos até o Apocalipse. São 66 livros, 66 trabalhos, 66 obras de mais ou menos 40 escritores. Então, vendo o estudo da Bíblia, eu pude perceber que realmente não teria como, se nós olharmos com uma visão humana, como dar certo um livro que foi escrito em períodos diferentes, que foi escrito por pessoas diferentes, por pessoas do povo, por pessoas que eram reis, por pessoas que eram pescadores. A gente vê que tinha uma diferença de pessoas, de épocas. Essas pessoas que escreveram a palavra de Deus não viveram no mesmo tempo, cada uma viveu no seu tempo, elas não tiveram um contato, mas a gente vê que a palavra de Deus é verdadeira, porque a Bíblia é o único livro na face da terra que tem uma linha de pensamento que ela segue desde o começo até o final. E essa linha, essa trajetória que nós viajamos pela Bíblia, só aponta uma coisa: a cruz de Cristo, Jesus Cristo, né? Nós vemos que lá no Antigo Testamento os profetas escreveram sobre a vinda do Messias a este mundo, do ungido. Cristo significa ungido. Então você vê que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram que Jesus veio a esse mundo, que ele nasceu de uma virgem, que ele veio conforme os profetas anteriores do passado falaram. Se cumpriu na época do Novo Testamento, da Nova Aliança. Então a gente vê uma comunhão, um pensamento único. A gente vê que faz sentido. Então é uma prova de que a Bíblia é verdadeira, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Glória a Jesus. Aleluia. Então, a Bíblia na atualidade, irmãos, ela está hoje bem acessível, né? Para todos nós, nos dias de hoje, no século 21, né? Pleno século 21 que estamos vivendo, nós podemos ir até uma livraria e comprar uma Bíblia para nós. Nós podemos ir em um quarto de hotel, vamos encontrar uma Bíblia também ali. Qualquer lugar que a gente for no mundo, hoje é fácil de se conseguir uma Bíblia. Então, como eu disse, hoje a Bíblia é acessível. Você pode baixar pela internet, você pode pesquisar na internet. Você tem várias versões, né? Tem King James, tem João Ferreira de Almeida, tem várias versões que você pode escolher. Tem a versão corrigida, atualizada, com a linguagem de hoje. Então, hoje a gente tem até em MP3, né? A Bíblia narrada, a Bíblia em áudio. Tem do Cid Moreira, eu gosto de ouvir muito também lá em casa. Então, para aqueles que não querem ou não têm um tempo para ficar lendo, você coloca lá no seu aparelho e vai fazendo o serviço da casa e vai ouvindo. Então, só não lê quem não quer. A Bíblia está muito acessível para nós, mas mesmo assim, nós podemos ver que existem muitos países que ainda não chegou o Evangelho de Cristo. Muitos países, pessoas têm apenas 3, 4, 5 páginas da Bíblia que eles dobram e guardam escondidos e fazem cultos no subsolo, porque são países comunistas que não aceitam a palavra de Deus pregada. Então, o que eles fazem? Eles simplesmente escondem a palavra de Deus. Ainda existem lugares que ainda não foram alcançados. Muitas pessoas ainda não entendem o propósito da Bíblia, para que existe a Bíblia ou por que ela foi escrita. Muitas pessoas ainda não entendem. Então a gente vê que ainda é necessário espalhar esse Evangelho através da palavra de Deus, através da Bíblia. Mas para que hoje nós estivéssemos com esse livro preto, de capa preta, era conhecido assim pelos antigos, né? O livro de capa preta,
Então, para que nós tivéssemos hoje com esse livro nas mãos, teve muita guerra, muita perseguição, muita renúncia, muitas mortes, muitas pessoas se tornaram mártires por pregar esse evangelho, por escrever esse evangelho, por querer traduzir esse evangelho, porque a Bíblia foi escrita lá no início. Ela foi escrita, não era um livro único, mas primeiro foi escrito o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então a gente vai ver que a Bíblia hoje ela é um livro com várias páginas, com uma capa dura, com figuras, com mapas, né? Com concordância bíblica, com dicionário bíblico. A Bíblia tem Bíblias com muitas coisas importantes para estudo, mas a gente vê que no começo teve, como eu disse, teve uma batalha do inimigo, de Satanás, para impedir essa obra, para que essa obra fosse escrita. Muitas pessoas morreram em fogueiras queimadas por querer evangelizar e traduzir do original para a língua que eles tinham, a Bíblia Sagrada. A Bíblia, como eu disse, foi escrita por 40 autores diferentes que viveram ao longo de mais de 1.600 anos. Então a gente vai ver como ela foi escrita, como Deus inspirou as pessoas para escreverem, e como elas escreveram. E será que elas escreveram com palavras próprias ou foi ditadas por Deus? Então a gente vai ver a resposta para essas perguntas. A comunicação escrita teve início na antiga Babilônia, há 2.300 anos antes de Cristo. Então, para falar da origem da Bíblia, a gente tem que ver a origem dos escritos, da escrita na face da terra. Então foi na antiga Babilônia, 2.300 anos antes de Cristo, que eles usavam um método chamado de cuneiforme. Então cuneiforme é o mesmo que em forma de cunha. Então era oval e oco. Então geralmente essas pessoas que viveram nessa época, os escribas, né, eles faziam de barro, de argila, e eles faziam como o oleiro faz o vaso, né, nas rodas. Então eles dividiam como hexágono em 6 partes e escreviam. Quando ela estava mole, eles usavam um graveto como pontiagudo, para que eles pudessem fazer formas escritas para que os reis lessem, né, e escrevessem os seus decretos. Então foi assim que foi o início da escrita. Foi conhecida como cuneiforme, né? A escrita em forma de cunha, nas pedras, na argila. Como eu disse, era um método feito pelos escribas para que eles pudessem transmitir uma mensagem. E eles faziam, como eu falei, se tornava como uma barra, porque eles dividiam em 6 partes e ficava como uma barra escrita. E tinham combinações e pictogramas e ideogramas, que era como um código especial, legível para o rei, para os escribas e para os oficiais em toda a terra. Então naquela época não era todo mundo que tinha o dom de ler e de escrever, mas era apenas os escribas, os reis e os oficiais daquela época, né? Então eles escreviam a sua história, o seu decreto, né, contando tudo sobre a sua época. E dessa forma, e por conta disso, essa sequência de símbolos e de formas e de sons deram origem ao que conhecemos hoje como alfabeto, né? Eu já ouvi falar que a palavra alfabeto, ela também vem do grego, né? Muitas pessoas não sabem. Alfa, né? Alfa era a primeira letra do alfabeto grego. Então a gente vê que o nome alfabeto origina daí.
Então, depois se tornou alfabeto, né, que são as letras e os sons que a gente consegue formar palavras e frases e se comunicar uns com os outros. Então, assim iniciou a escrita na face da terra, e foi o primeiro passo para que a Bíblia viesse estar hoje, nos dias de hoje, na nossa mão. Então, nessa época que eles escreviam assim, nessas pedras, Deus ainda não tinha falado com o homem em forma escrita, mas o processo da escrita foi crucial para que o plano de Deus viesse a se concretizar em nossas vidas nos dias de hoje, né? Então, quando Deus se revelou pela primeira vez na forma escrita, a gente vai ver que a primeira vez que Deus se revelou está escrita no Antigo Testamento. Primeiro, Deus ele se revelou da forma verbal, que foi com Adão e Eva, lá no paraíso, no Jardim do Éden. Ele se comunicava toda manhã com o primeiro casal de forma verbal. E a gente vai ver que a forma escrita foi em Êxodo, com Moisés, né? Que Moisés começou a escrever. E o Senhor revelou para Moisés o Pentateuco, os 5 primeiros livros que nós temos hoje em nossas mãos. Ele escreveu o início do mundo, da criação, né? Ele escreveu tudo ali, as leis, ou melhor, Gênesis significa começo. O livro Gênesis, então, conta a história da criação do mundo. Moisés escreveu inspirado por Deus, porque ele não viveu na época de Adão e Eva, mas ele foi inspirado e conseguiu escrever como Deus criou todas as coisas através de uma palavra: haja e ouve, né? O segundo livro é o Êxodo, que significa saída. O povo saiu daquela escravidão de 430 anos do Egito e caminharam rumo à terra prometida pelo deserto. Então Moisés escreveu o Êxodo, contando toda essa trajetória da saída da escravidão até chegar à terra prometida com Josué. Josué foi aquele líder que esteve, ele e Caleb foram os únicos de todo aquele povo que pisou na terra prometida, porque toda aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto, né? Mas os dois confiaram na palavra de Deus, alcançaram a terra prometida. Então, Êxodo significa isso, saída. O terceiro livro é Levítico, e significa as leis de Deus dadas ao povo, ao homem, né? Então a gente vai ver no livro de Levítico tudo que o povo tinha que fazer, os rituais que Deus ordenou para que Moisés passasse para o povo, para que fosse feito. Os rituais de purificação, as festas, né? Eles eram um povo muito festeiro. A irmã Vilma sempre fala aqui, né? Eles gostavam muito de festa, era com o povo de Israel. Então tinha a festa dos tabernáculos, tinha a festa de Pentecoste, tinha várias festas, né? E eles faziam essas festas porque, por ordem de Deus, a Páscoa, né, principalmente, que era uma festa regozijando, louvando a Deus pela saída do Egito, né? Era a Páscoa. Então vamos ver Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Êxodo 31 e 18. A primeira vez que Deus fala com o seu povo em forma escrita. E você vai ver que é um privilégio de Moisés. Ele pegou as escritas do dedo de Deus. O próprio Deus escreveu naquelas tábuas de pedras. Então, Êxodo 31 e 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Olha que coisa linda. O próprio Deus escreveu e passou para Moisés 2 tábuas que ele esculpiu com pedras. O Senhor Deus escreveu com a sua própria mão, com o seu dedo, e a gente conhece como os 10 mandamentos, né? Então Deus começou naquele momento um contato escrito com o seu povo. A partir daí, depois Moisés começou a escrever toda a trajetória do povo de Israel, e ele escreveu esses 5 primeiros livros que eu acabei de falar, que essa junção desses 5 livros é conhecida como Pentateuco.
né? A gente vai ver que Josué continuou essa forma de escrever aquilo que Deus passava. Então Moisés morreu, Josué foi o sucessor, o líder de Israel. Então vamos ver Josué capítulo 1, versículo 7 e 8. Depois da morte de Moisés, Deus levanta Josué como sucessor da liderança do povo de Israel. Ele dá ordem a respeito da sua palavra, dada a Moisés da forma escrita em tábuas de pedras. Josué capítulo 1, versículo 7 e o 8. Josué 1, versículo 7 e 8. Diz assim: tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então Deus ele falou para Josué continuar escrevendo e passando as leis de Moisés para o povo. E ele falou que o povo seria bem-sucedido se guardassem as palavras de Deus escritas na tábua do coração, né? Muito mais importante do que você guardar a sua Bíblia numa gaveta lá em casa, você ter uma Bíblia, mas guardá-la. O mais importante é você guardar na tábua do coração. O salmista ele fala isso, né? Que ele guardou a palavra de Deus na tábua do coração para não pecar contra o Senhor, né? Ele fala que ele escondeu a palavra do Senhor no coração, né? Então a gente vê que a gente consegue ter uma vida transformada pela palavra de Deus. A palavra de Deus transforma a nossa vida errada e nos dá uma direção, como foi falado aqui pelos irmãos, né? Que falaram aqui, a pastora Vilma, a pastora Zelma, falaram aqui que a palavra de Deus é isso, é uma luz, alumia todos que estão na casa. Nós estamos na casa de Deus, estamos aqui numa clareza da palavra de Deus. E como eu falo sempre, a palavra de Deus ela é uma luz que não agride os nossos olhos, né? Mas ela alumia e a gente consegue enxergar o que precisamos. Tem muitas pessoas quebrando a cabeça aí fora porque querem entender tudo que está escrito na palavra de Deus. É muito importante sabermos que nem tudo que está escrito nós vamos entender na sua profundidade, mas nós conseguimos entender apenas o necessário, aquilo que Deus quer transmitir para nós, a sua palavra. A pastora Zelma lembrou de um versículo? Então vamos ler esse versículo que a pastora viu. Deuteronômio 29 e o versículo 29. Glória a Deus. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Viu só? Aquela que a gente não entende pertence a Deus. Nós não temos por que ficar matutando, batendo a cabeça na parede para entender, mas nós temos que entender o necessário. Aqui está falando que as coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas para nós e para os nossos filhos. Amém? Glória a Jesus. E o Senhor teve esse plano da escrita da Bíblia, essa forma de falar com os seus profetas, com os seus apóstolos, e eles escreverem, foi uma forma que Deus trouxe para o povo, para que eles entendessem mais sobre as coisas de Deus, mais sobre o céu, mais sobre Jesus Cristo, né? Então foi muito útil essa forma para que nós pudéssemos entender mais a palavra de Deus. Aleluia. Vamos ver também, irmãos, a Bíblia, para que a Bíblia fosse escrita, ela não seria verdadeiramente a palavra de Deus se não fosse por intermédio da inspiração.
E a inspiração, ela veio ao homem que escreveu, aos homens, né? Mais ou menos 40 escritores, veio por intermédio do Espírito Santo de Deus. Ele inspirava aqueles homens para escreverem sobre a mensagem de Deus, sobre os céus, para que nós entendêssemos. Então essa palavra é muito importante, inspiração. Sem a inspiração, a Bíblia seria um livro qualquer, né? Não teria efeito nenhum na vida de ninguém, mas ela produz um efeito nas nossas vidas de transformação por intermédio do Espírito Santo de Deus, né? Aleluia. Vamos ler, irmãos, 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo 16. Agora a gente vai para o Novo Testamento. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, você quer ser um bom obreiro? Leia a palavra de Deus. Amém? Conheça a palavra do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Então você vê que a Bíblia, ela foi inspirada, diz ali no versículo 16, toda a Escritura, está se referindo à Bíblia completa. Toda a Bíblia, aqui é o final do capítulo, é o final do livro, do segundo livro, da segunda carta de Timóteo. Então é a última carta de Paulo para Timóteo. Depois disso Paulo morreu, né? Ele morreu martirizado também pelo Evangelho. Então ali era no final da sua carreira. Ele disse que toda a Escritura, ela completa, foi inspirada por Deus. Amém? Glória a Jesus. Então nós podemos acreditar que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus e é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, de geração a geração. A ação do Espírito Santo na vida dos escritores é bem presente. Então vamos ver 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Pedro, lá para o final da Bíblia, Hebreus, Tiago, aí vem o Pedro. Segunda carta de Pedro. É o capítulo 1, o versículo 20 e o 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e o 21, que diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém da particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Viu só? Então eles não escreveram coisas que vinham das suas mentes, mas eles escreveram coisas inspiradas pelo próprio Deus. E a gente consegue ver, lendo os livros da Bíblia, lendo tanto do Antigo quanto do Novo, principalmente do Novo Testamento, os Evangelhos, a gente consegue ver em cada livro, Mateus, Marcos, Lucas, João, Gálatas, Efésios, a gente consegue ver Pedro. A gente vê nesses livros que tem um diferencial de cada escritor. Então a gente entende que Deus, ele não ditou todas as palavras, porém as palavras escritas foram inspiradas por Deus. Mas a gente consegue discernir um escritor do outro, né? A gente vê quando é Paulo que escreveu, a gente entende quando é Pedro, quando é João, quando é Mateus. Então isso que é lindo. A gente vê que a Bíblia não foi ditada por Deus, mas ela foi inspirada. Cada escritor escreveu com suas próprias palavras, mas escreveram coisas santas, coisas ungidas pelo próprio Deus, né? Muito bonito isso, né? A gente vê como foi que Deus inspirava os seus servos para que fosse escrita a palavra de Deus. É muito bonito de ver, irmãos, que cada escritor tinha um trabalho diferenciado. Alguns eram escribas, como Esdras.
a gente vê que ele foi um dos primeiros escribas a escrever a palavra de Deus, né? Depois vieram outros, né? A gente vê que depois seguiram os profetas. Tem Isaías, tem Jeremias, tem muitos outros. Malaquias, Miqueias, Ageu. Então tem muitos outros que escreveram. A gente vê que a Bíblia foi escrita por profetas, por apóstolos de Cristo, por doutores. Lucas era doutor, Pedro era pescador. A gente vê que Moisés era príncipe do Egito, depois ele se tornou pastor de ovelhas. A gente vê que Davi, ele escreveu a maioria dos salmos. 73 salmos foram escritos por Davi, né? E depois pelo seu filho Salomão foram escritos outros salmos, Provérbios, Eclesiastes. E a gente vê que salmos tem salmos dos filhos de Corá, de Asaf. Então são muitos nomes de salmistas, mas Davi foi o recorde. Ele escreveu 73 salmos que nós conhecemos hoje. E Davi foi rei. Então a gente vê que tinha plebeu, tinha rei, tinha pescador, tinha escriba, tinha profetas. Então a Bíblia foi escrita por pessoas diferentes, que viveram em épocas diferentes. Mas a gente vê um conhecimento, a gente vê uma linha, uma reta que se segue, que faz com que entendamos que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. Muitas pessoas falam aí fora: por que eu vou acreditar na Bíblia? Ela é um livro escrito por homens. Então eu sempre falo, se fosse escrito por animais, eles acreditariam? Porque é escrita por homens, eles falam que não é verdadeira, né? Então as pessoas não querem acreditar, acreditam no Papai Noel. Tá chegando o Natal aí, acreditam no Coelho da Páscoa, acreditam na Fada do Dente, acreditam em muitas coisas aí que são lendas e são contos de fada. Então eles acreditam e não acreditam na palavra de Deus. A irmã Débora falou que uma vez acreditam, ela pregou sobre a mentira. Ela falou que eles acreditam, como a teoria de Darwin, que o ser humano foi se evoluindo, né? E veio do macaco. Olha para você ver, não acredita que Deus criou do nada, do pó da terra, criou o homem à sua imagem e semelhança. Então nós acreditamos na palavra de Deus. Não vamos acreditar no que o mundo diz. O mundo acredita em muitas coisas, mas é Satanás colocando na mente desses homens maldosos. São cientistas muito conhecidos e famosos, mas que não serviram a Deus e que quiseram plantar a erva daninha na face da terra. Vamos plantar o trigo, vamos plantar a planta boa que dá frutos, a palavra de Deus, né? Se você plantar no coração de alguém, um versículo que você fala para alguém, vai frutificar naquele coração, vai dar frutos, né? Se for uma terra boa, vai dar frutos. Eu estou quase finalizando, porque na verdade, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é muito extensa, esse tema, e a gente não consegue em poucos minutos falar tudo o que essa palavra faz e produz para nós. Então eu quero falar rapidamente com os irmãos sobre o canon. O canon era uma forma de uma autenticidade da palavra de Deus. Então a gente vê aí fora que a Bíblia católica, né, que foi a Bíblia originária da Vulgata, né, latina. Então a gente vê a Bíblia católica, ela tem livros acrescentados, acréscimo de livros como Macabeus, 1º e 2º Macabeus, tem Eclesiásticos, tem o livro de Judite, tem vários livros, e eles têm acréscimo também no livro de Esther e outros livros da palavra de Deus. Então aqueles homens estudados da época, eles começaram a estudar e ver o que era canon, o que era canônico, ou seja, o que era verdadeiramente inspirado por Deus. Era uma forma que eles tinham de entender o que era. Canon é um padrão, significa padrão, regra, um meio de medir a autenticidade de alguma coisa. Então eles conseguiam, com isso, eles olhavam quem escreveu, né, o que vinha escrito nesse livro tem uma ligação com os outros livros. Então, por conta disso,
da canonicidade, eles conseguiam ver o que pertencia à palavra e o que não pertencia. Então, por isso, a Bíblia que nós temos nas nossas mãos, a Bíblia cristã, ela não tem esse acréscimo de livros. Não significa que ela está com os livros faltando, né? Com livros faltando nas nossas mãos, mas os livros que foram considerados pelos estudiosos da época são os que estão na nossa mão, que foram os livros canonizados, né? Os livros considerados verdadeiros, inspirados por Deus. A gente vê que a Bíblia ela foi escrita primeiro a língua, o idioma que ela foi escrita foi em grego, o primeiro idioma que foi escrito os livros, e na época não era escrito em livro assim de capa e páginas, mas era escrito no pergaminho. Então, antigamente, pergaminho era feito pelo papiro, que era uma planta muito conhecida no Egito. Papiro, que era uma planta que eles secavam, eles espremiam, e então ela ficava como uma folha. E eles escreviam nessas folhas. Então a gente vê que depois ela começou a se evoluir com o passar dos anos. As escritas agora não eram mais nessa planta, no papiro, mas era na pele de um animal, no couro, né, de um animal. Então foi como eles escreviam os pergaminhos, que era aquele rolo grande. Com certeza os irmãos já viram, né, que eram escritos. A Bíblia fala que Jesus ele abriu o rolo e ele leu uma certa vez uma palavra que ele disse: hoje se cumpriu essa profecia, que falava sobre a vinda do Messias. Então Jesus ele leu o que o profeta Isaías disse, e depois ele falou: hoje se cumpre essa profecia. E o povo caiu matando em cima de Jesus, porque quiseram matá-lo, né? Levaram ele num precipício e eles queriam jogar ele para baixo. Mas a gente vê que Jesus, com aquela movimentação, com aquela bagunça, né? Com aquelas pessoas falando e se mexendo e, né, querendo matar Jesus, Jesus acabou se esquivando, porque não era o dia dele morrer. Então ele saiu e o povo ficou falando sozinho. Eles queriam matar Jesus, porque Jesus leu o profeta Isaías, então ele abriu um pergaminho, com certeza era um rolo de couro, e ele leu o profeta Isaías dizendo que estava naquele dia se cumprindo a profecia sobre o Messias, né? Então a gente vê que primeiro a Bíblia foi escrita no grego, como eu disse, depois foi escrita no latim, que era a língua dos romanos, e foi traduzida, né, do grego para o latim. Eu esqueci de falar que Lutero veio da Igreja Católica, e Lutero foi aquele alemão, aquele padre, né? E a intenção de Lutero não era mudar, reformar a Igreja Católica, né, que era a Igreja Universal. E quando eu falo universal, a Igreja na face da terra, não a Igreja Universal que você conhece hoje. Então, a palavra católica não é uma palavra ruim, é uma palavra boa. Muitas pessoas não sabem, né, que a Igreja primitiva, a Igreja Católica originou da Igreja primitiva. Então, o catolicismo que nós conhecemos hoje, ela foi adulterado por conta de muitas coisas, por conta principalmente desses livros acrescentados, como Macabeus e outros livros, que ensinam nesses livros a feitiçaria, o culto aos mortos. Então tudo isso está na Bíblia Católica. Então por isso que eles fazem. Infelizmente a Bíblia Católica foi adulterada. Então por isso você vê diferença. Mas se você for nos evangelhos que nós temos nas mãos e pegar uma Bíblia Católica, é igual, né? É igual, com certeza. Porque a palavra de Deus é uma só. Amém? Então Lutero ele não teve a intenção de reformar a igreja, mas ele queria apenas que aqueles homens, né, líderes religiosos, pudessem ver a verdade na Bíblia e mudar as coisas que estavam completamente fora da palavra de Deus. Mas ele foi excomungado, ele foi lançado fora da Igreja Católica, e ele acabou se tornando o reformador da Igreja Cristã. Nós conhecemos hoje como Igreja Luterana, né? Veio dele.
de Lutero, né? E Lutero, ele conseguiu traduzir a Bíblia do original para o alemão. Depois a gente vê que a tradução chegou aos ingleses por intermédio de Wycliffe. Ele era um padre e ele começou a traduzir a Bíblia para o inglês. E a gente vê que a Bíblia que ele pegou para traduzir não foi a do original, que era escrita em grego, mas ele pegou a Vulgata, que ele pegou, né? Ele pegou essa Bíblia que já era uma tradução, então não era muito fiel ao original. E o Wycliffe começou a traduzir para o inglês. E mais para frente, o William Tyndale, a pastora Zelma viu até esses dias o filme sobre ele. Ele acabou traduzindo do original, do grego, para o inglês. Então por isso que os ingleses hoje têm a palavra de Deus por intermédio desses homens que foram perseguidos. O William Tyndale morreu, com certeza ele morreu numa fogueira, queimado, por querer traduzir a palavra de Deus para a língua que o povo conhecia. Então eles acharam que ele era um feiticeiro, né? E colocaram ele na fogueira, mataram aquele homem de Deus. E a gente vê que o mesmo rei, o rei Henrique VIII, que era o rei da Inglaterra, ele deu ordem para que matasse o William Tyndale. Depois passou alguns anos, ele mesmo deu ordem para que o livro que o William Tyndale traduziu fosse distribuído pela Inglaterra. Então a gente vê que Satanás estava por detrás daquele rei. E ele tem perseguido muitas pessoas. A gente vê que no decorrer da escrita da Bíblia, muitas pessoas morreram por querer espalhar esse evangelho. E a gente vai ver, irmãos, que um português muito conhecido, eu creio que todos os irmãos precisam conhecer esse português lá de Portugal, né? Com certeza. João Ferreira de Almeida é quem escreveu a Bíblia que nós temos nas nossas mãos hoje. Na verdade, ele escreveu apenas Novo Testamento. O Antigo Testamento foi terminado por um outro escritor, porque ele também morreu, João Ferreira de Almeida, mas ele começou a traduzir a Bíblia com 16 anos. Olha para você ver. Então, segundo os registros daquela época, em 1642, aos 14 anos, João Ferreira de Almeida teria deixado Portugal para viver em Malaca, na Malásia. Ele havia ingressado no protestantismo, vindo do catolicismo, e transferia-se com o objetivo de trabalhar na igreja reformada holandesa daquele local. Então ele era da igreja católica, mas ele começou a querer ver. Ele viu que a Bíblia dos católicos era diferente da Bíblia dos cristãos, e ele começou a ver que a verdade que Deus queria passar para o povo está na Bíblia que ele tinha nas mãos. Porém, ele viu que ele precisava traduzir. Então, com 16 anos, ele começou a traduzir. E muitas pessoas não conseguem saber como. Ele tinha um conhecimento muito grande, porque ele traduziu do original, né? Então a gente vê que a gente tem uma Bíblia nas mãos que não está adulterada, mas ela é fiel ao original. Porque a Bíblia diz que por acaso ela chegou no Brasil, porque as Bíblias escritas por João Ferreira de Almeida estavam sendo enviadas para a Índia, para outros países, mas diz que por um erro do caminho acabou chegando no Brasil. Então nós temos hoje a Bíblia nas nossas mãos. Que você possa saber a importância dessa Bíblia, a importância de ter esse livro nas mãos. Que você possa todo dia meditar, dia e noite, como está escrito na palavra de Deus. Não se afastar do que está escrito nela, porque a Bíblia transformará muitas vidas por intermédio da sua vida. Você é um missionário. Você pode falar que a Bíblia é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a igreja. Eu peço perdão pelo horário. Tinha muitas mais coisas para a gente falar, mas o tempo é curto. Eu creio que no decorrer dos anos, né, os irmãos vão vir pessoas aqui pregar com certeza e vão falar mais.
É muito gostoso falar da Bíblia. E se deixar, eu falo até meia-noite aqui, mas não podemos. O nosso horário se esgotou. Peço perdão para os irmãos. Vamos ficar de pé e a pastora Zelma vai finalizar o culto. Graças a Deus por esta palavra, né, que nos incentiva mais e mais a ler a Bíblia. Eu dou graças a Deus porque quando eu comecei a ler a Bíblia, eu já falei isso, né? Eu comecei a ler, eu não podia ler porque o inimigo não queria que eu lesse. Eu ia lendo, as páginas ficavam tudo verde, as letras verdes. Eu não conseguia de jeito nenhum, era uma coisa agressiva para os meus olhos. Mas eu vejo hoje que aquilo era uma ação de Satanás para que eu não lesse. Vê quantas coisas aconteceram para que as pessoas não lessem, né? Então aqui o cooperador antes falou que por acaso a Bíblia veio parar aqui, mas a gente sabe que esse acaso não é o acaso, é Deus, né? Trabalhando no acaso, parece o acaso. Então Deus, ele tem o caminho. E eu fiz uma oração simples, que eu nem sabia. Eu falei assim: Deus, se é verdade que a Bíblia é a tua palavra, eu falei bem assim, eu estava sentado numa cadeira lá fora da minha casa. Aí eu falei assim: se é verdade que a Bíblia é a tua palavra, então tira essa coisa ruim de mim. Eu falei desse jeito: tira essa coisa ruim de mim, porque eu quero ler a sua palavra. E foi a mesma coisa de fazer assim, tirar de mim. Olha para ver, era uma opressão para que eu não lesse. Na hora saiu aquilo. E hoje o que eu mais faço na vida é ler a Bíblia. Eu leio de dia, de noite, de madrugada, escuto a palavra, a leitura bíblica de madrugada. Às vezes está todo mundo dormindo, é 1h30, 2h da manhã, eu estou lá com a Bíblia na mão, dando uma lidinha. Não sou melhor do que ninguém, mas é porque quando Deus tirou aquela ruindade que eu falei, Ele colocou uma outra coisa, o desejo de ler no meu coração. Então é por isso, eu tenho um desejo de aprender, e quem sabe um dia ainda possa fazer um curso teológico, né? Porque eu fiz um curso teológico, mas só missionário. Eu gostaria de fazer um curso teológico completo. Se for da vontade de Deus, um dia eu farei. Mas, contudo, enquanto eu não posso, eu vou escutando muitos teólogos bons, né, confiáveis, e vou aprendendo. E é assim. Então, que Deus abençoe a igreja. Vamos estar orando pelo lar, pela família? Nesse momento, Senhor, meu Deus, meu Pai, colocamos diante do Senhor nesta hora o meu lar. Ministério monoteísta. Oh, 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 oh. Hey, yeah, hey, hey. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Oh, 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 oh.